Porque está perturbado, minha alma. Ele conversava com ele. E talvez o nosso grande erro é de não querer reconhecer que há alguma coisa de errado dentro de nós. Então, quando nós conversamos com nós mesmos, eu faço isso, tá, irmão? Toda hora. Eu converso lá no meio da roça, se alguém chegar lá escondido, vai topar eu falando sozinho, tem vez. Eu esqueço. Em vez de falar no pensamento, tem vez que eu estou conversando com os pés de café. Sério. Já passei muita vergonha, já paguei algum mico de estar conversando assim, e pessoa chegar e ver eu conversando, não entende nada, mas Deus está entendendo. Isso tem me feito, querido, eu ficar de pé, de entender mais, não que nós somos melhores do que as outras pessoas, mas pela essa correria do dia a dia, pessoas buscando seus próprios interesses, querendo mais e mais, busca daquilo que vai ficar, vai virar pó, ninguém vai levar nada, mas poucos buscam aquilo que pertence a Deus. Então, querido, nós vamos ver mais uma vez, então, na palavra de Deus, o que Paulo vai falar para Tito, e o que estava acontecendo, então, nesta igreja, o motivo que Paulo, então, vai instruir, vai exortar, vai falar para Tito, Timóteo, e serve para nós, irmãos, como igreja de Cristo. Eu não sei qual o motivo que você veio aqui, mas não faça desse domingo, desse culto, apenas mais um culto. Não faça disso, só mais um culto, mais um domingo. Levantei de manhã, onde é que você vai? Vou na igreja. Faça só isso não. A Bíblia fala que nós devemos ser verdadeiros adoradores. Amém? Você tem que ter anseio. Assim como a costa tinha anseio por águas correntes, nós temos que ter esse anseio por Jesus. Nós temos que ter essa vontade de cultuar a Deus. Isso tem que ser forte dentro de nós. É como se fosse uma fonte de água que jorra para dentro de nós. Então essa vontade de estar servindo na comunidade de fé, que é essa daqui, ela tem que jorrar dentro de nós. Você tem que contar os dias. Hoje, glória a Deus, quinta-feira tem culto, então eu vou preparar o meu tempo, vou organizar o meu tempo para quinta-feira, 7h30, eu já estou sentado lá no banco, para cultuar a Deus e receber os visitantes, para que as pessoas passando na rua, para que as pessoas vendo a live, eles possam ver uma igreja fervorosa, e através da minha vida, nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus. Então você não pode pensar em você. Quem é salvo por Jesus Cristo tem certeza disso aqui, irmãos, amém? Pois é, se eu já sou salvo por Cristo, eu aceitei Jesus um dia, e tenho certeza da minha salvação, eu não posso me tornar então isso como se fosse um troféu, ou um orgulho espiritual. Agora eu tenho que começar a pensar nas outras pessoas, não posso pensar só em mim, porque eu já sou salvo por Cristo. Então agora eu tenho que viver para as outras pessoas, tenho que pensar nas outras pessoas que ainda não são salvas por Cristo. Ou melhor, elas não entenderam o plano de salvação. Porque a salvação Jesus deu para todos. Ele resgatou todos das garras do inimigo. Só que tem muitas pessoas que ainda, querido, não entenderam o plano de salvação. Então por isso nós devemos nos preocupar com as outras pessoas, e às vezes nós estamos nos preocupando somente conosco. Não com a nossa salvação, porque nós colocamos assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Eu me preocupo muito com esse negócio, demais. Eu sempre falo que isso parece que acomoda muitos crentes. Quando a pessoa fala uma vez salvo, salvo para sempre, sem entender o plano de salvação, ele se acomoda, querido. Ele esquece que talvez ele está salvo para sempre, mas tem muitas pessoas que ainda não estão salvas. E ele começa então a buscar somente os seus belos prazeres, sua vontade, a sua própria vontade. Então, querido, preste bem atenção que
Paulo vai falar sobre esse tipo de pessoa também nessa carta. Aqui Paulo está escrevendo para Timóteo, e são pessoas dentro da igreja, querido. Não se engane. Por isso eu falei para você, você já conversou com você mesmo? Você estuda a Bíblia ou deixa a Bíblia, chega em casa agora e coloca a Bíblia na estante e acabou? Só domingo que vem de novo que essa Bíblia é tirada da estante. Conversa com você mesmo e começa a fazer as perguntas para você. Então ali está, 2 Timóteo 3, nós vamos até o 17. E vamos ver o que Deus tem para nós então nesta manhã. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amigos dos prazeres é aquela pessoa que deixa de vir na igreja porque tem que fazer aquilo que é prazer? Você está achando que prazer é só se divertir? Prazer é só você sair de férias? Não é isso que a Bíblia está falando, não. Prazeres é aquilo que você deixa aquilo ali. Tudo bem você passar aí durante um mês, você tem que faltar, não tem perigo. Mas quando a pessoa falta sempre, aí já tem alguma coisa errada, irmão. Aí o compromisso dela não está sendo com Deus, está sendo com ela mesma. Tá? É a Bíblia que está falando. Não adianta querer discutir com Deus. Com Deus ninguém discute, né? Então, preste bem atenção que isso daqui vai mais além do que nós entendemos, tá? Continuando. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, ou o efeito dela. Destes, afasta-te. Olha o conselho que Paulo está dando para Timóteo. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. Preste bem atenção. Sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé, não irão, porém, avante, porque a todos será o quê? Manifesto o seu desvario, como também o foi os daqueles. Agora olha o que ele fala para Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Agora ele fala um pouco do versículo 11, de algumas coisas que têm acontecido. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, e em Icônia, e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas fez o quê? Me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão o quê? Perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que
aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas letras, ou as escrituras. Aqui, querido Timóteo, ele entendia, ele tinha o Antigo Testamento, ele não tinha o Novo Testamento ainda. Então ele seguia a orientação do Antigo Testamento. Mas nós vamos depois, se der tempo, nós vamos falar um pouco isso daí. Então ele fala, né? Desde a sua meninice, sabeis as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então o que é que nos torna sábio, querido? É o nosso próprio entendimento? Não. Então, sem a Sagrada Escritura, sem a Bíblia, nós não podemos falar que somos sábios. Nós só vamos conseguir buscar conhecimento através das Escrituras, através da Palavra de Deus. Aí ele fala no versículo 16: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para o quê? Para a boa obra. Então, se eu estudo a Bíblia, eu falo que eu estudo a Bíblia, o que eu devo fazer então, querido? Colocar em prática aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou aprendendo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós oramos, chegamos na Tua presença em oração. Aqui, meu Deus, nós queremos pedir nesse momento a orientação e a sabedoria que vem do alto. Não queremos, ó Pai, jamais usar a nossa própria inteligência ou sabedoria que adquirimos aqui na terra. Mas nós queremos, ó Deus, que a sabedoria e o discernimento, ele vem do alto sobre a nossa vida. Porque nós queremos nos alimentar da Tua palavra, Deus. E queremos colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, meu Deus, nos ajuda a entender o propósito do Senhor para nossas vidas. Nós queremos, meu Deus, eu tenho certeza que toda a igreja luta para isso. Então, por isso, confirma no coração dos Teus filhos, ó Pai. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. O versículo 1 do capítulo 3, quando Paulo vai dizer, do 3 até o 4, quando ele inicia falando assim, sabe, tem uma vírgula, ele dá uma parada aí. Então ele fala assim, ó, sabe, porém, isto o quê? Como se fosse Timóteo falando para Paulo assim, isto o quê, Paulo? Então, Timóteo, que nos últimos dias, você tem que ficar de antena ligada, bem alerta, atento, porque nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Eu já expliquei sobre isso daqui, né? Parece que todo domingo a gente repete a mesma coisa, mas como é a carta que Paulo escreve, são duas cartas que ele escreve para Timóteo, e às vezes tem coisa que para você, como nós fomos para Timóteo 1, nós tivemos que pegar algum pedaço do 2, então a gente sempre vai passeando na Bíblia, então parece que tem muita repetição, querido. Mas, então, Paulo está conversando com Timóteo, então através da carta, falando, orientando, e falando para ele que nos últimos dias, vai chegar momentos de muito trabalho, mas preste atenção que ele não está falando trabalho meu e trabalho seu, ele está falando trabalho na igreja. A igreja vai ter muito trabalho. E quem é que dá trabalho para a igreja, querido? São essas pessoas que nós vamos ver agora. Só, querido, por que Paulo está falando nos últimos dias? Então é agora? Não, querido, os últimos dias que Paulo estava falando para Timóteo, iniciou na ressurreição de Jesus. Lá já iniciou os últimos dias. Amém?
Preste atenção que Paulo já está falando, desde a ressurreição de Cristo, já se conta os últimos dias. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas nós sabemos que ele mesmo falou, eu vou na casa do meu pai há muitas moradas, né? E eu vou preparar moradas para vocês. Se eu não vou fazer isso, né, eu não tenho como voltar. Então ele vai preparar lugar e um dia ele vai voltar buscar nós, a igreja, para ele mesmo. Então ele fez essa promessa. E os últimos dias, então, dá o início desde a ressurreição de Cristo. Porque ele promete voltar e nós estamos aí esperando. O próprio apóstolo Paulo tinha na mente que Jesus ia voltar no tempo dele sem ele morrer. Ele vivia como se Jesus fosse voltar agora, nesse momento. É como nós estamos sentados aqui falando, Paulo vivia dessa forma. Cristo vai voltar agora. Então ele vivia para Cristo, querido. Ele estava preparado mesmo para morar com Jesus. Então é isso que nós temos que entender, nós temos que viver dessa forma. Então ele vai falar que nos últimos dias vai haver muito trabalho para a igreja. Já estava tendo trabalho demais lá na época de Timóteo. Agora você imagina dali para cá, querido, o que aconteceu. Então Paulo vai falar para ele que a igreja ia passar por muito trabalho, muita luta, muita dificuldade. E uma delas são pessoas avarentas que ia ter dentro da igreja, né? Pode colocar lá, pessoas soberbas, homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, e assim, né? Em seguida, você sabe da história. Mas, querido, preste bem atenção, que uma coisa que Paulo falou ali, e que já está acontecendo, ou melhor, está aumentando nos dias de hoje, são perseguições dentro da igreja, que está aumentando muito. São pessoas dentro da igreja que perseguem a própria igreja. São aquelas pessoas que não caminham junto. Elas não concordam, essas pessoas se tornam adversárias. Querendo ou não, elas se tornam adversárias. E essas pessoas atrapalham o crescimento da obra de Deus. Essas pessoas encaixam aqui, querido. E a grande preocupação de Paulo era isso, porque a igreja estava crescendo, mas crescia junto também pessoas dessa forma. E essas pessoas que têm esse pensamento dividido, que não caminham junto com a liderança, discorda e não se... Porque nós somos um rebanho, e quando você vê uma ovelha não caminhando junto, é porque essa ovelha está doente. Ela está doente. Ela não está bem. E ela acha que os outros que estão caminhando é que está com problema. Não, é ela que está ficando para trás. Aí ela se sente isolada. Ela acha que eles abandonaram ela. Não, é ela que está se fazendo o quê? Hã? Pode falar mais alto. Afastando. Não é igreja, aí a pessoa joga a culpa na igreja, mas é a própria pessoa, por ela mesma, ela começa a afastar. Porque ela não se envolve, ela não caminha junto com a igreja. E o que acontece? Essa pessoa pode contaminar as outras. Isso é um grande perigo. E Paulo, querido, ele estava preso, ele estava numa prisão, já falei domingo passado, ele estava preso e preocupado com a igreja que ele deixou, porque foi Paulo que levantou essa igreja, foi Paulo que constituiu essa igreja, e deixou então Timóteo como pastor dessa igreja. Mas aí Paulo fica sabendo que estava crescendo pessoas dessa forma na igreja, então ele se preocupa, ele fica preocupado, querido. Todos nós que estamos na liderança, quando nós sabemos que tem dentro da igreja um ou outro que está assim, né, falando, tentando minar o coração das pessoas, a gente se preocupa. Nós nos preocupamos por quê, querido? Porque existe pessoas novas pessoas que estão chegando. E essas pessoas vão servir de impedimento das novas pessoas caminharem. Tem pessoas, querido, que atrapalham. Tem crente, querido, que vive a vida toda na igreja, mas é um impedimento do crescimento espiritual dos novos cristãos que estão chegando. E Paulo está preocupado com isso, porque a igreja está crescendo, mas então Paulo está orientando, Tito precisa resolver isso, precisa cuidar disso daí. Tito não, Timóteo.
Desculpa, teu irmão, se eu começar a falar Tito, Timóteo, mas quando eu falar Tito é Timóteo, tá? É porque a carta, a gente se envolve tanto, a gente lê tanto, a gente busca tanto que acaba, né? Mas é Timóteo. Então, Paulo está falando, Timóteo, fica de antena ligada, Timóteo, se prepara, olha o que está acontecendo na igreja. Então, do verso 1 até o versículo 4, Paulo vai falar desse contexto que estava acontecendo dentro da igreja, de pessoas dessa forma, pessoa crescendo dentro da igreja, mas com pensamentos totalmente ao contrário da doutrina que Paulo deixou para a igreja, ensinando às outras pessoas outros tipos de raciocínio, outros pensamentos. Por exemplo, é o achismo. O pastor vem aqui e prega a palavra de Deus, mas a pessoa não concorda, e ela começa então a querer pegar a Bíblia e querer explicar do jeito dela, mudar aquilo que Deus preparou no coração do pastor, e a pessoa começa então a querer ensinar do jeito dela, do jeito que ela acha, mas ela não foi escolhida para ser pastor, querido. Ela não foi escolhida por Deus para estar nesse momento. Ela pode querer ensinar sim, mas ela tem que ensinar de acordo com o que está na Bíblia, não só o que está escrito, mas ela tem que buscar o que de fato aquilo está falando. Ela não pode pegar um momento que o pastor está falando e querer mudar alguma coisa, ela atrapalha. E assim estava acontecendo, pessoas ensinando outros tipos de coisa, heresia. Então tudo estava crescendo, estava acontecendo naquele local lá em Éfeso. Então por isso então que Paulo, do versículo 1 até o versículo 4, ele vai passar para Timóteo as qualidades dessas pessoas, o que de fato estava acontecendo dentro da igreja, ou lá em Éfeso. Então, querido, quando você vê uma igreja que não cresce, você tem, por isso que eu falei, conversa com você mesmo. Não joga um impedimento nas costas do outro, não. Porque talvez aquele que você está jogando, a culpa é aquele que está trabalhando. Porque Timóteo aqui estava ralando, irmão. Timóteo aqui estava lutando. Ele estava trabalhando. Só que havia muitas pessoas trabalhando contra ele. Muitas pessoas. Você imagina quando ele juntava aquele grupinho de pessoas para conversar. Eu fico imaginando o tipo de conversa que saía ali. Como eles falavam mal de Timóteo. Para começar, o líder dele estava preso. Agora você coloca o Renilton aqui no lugar de Paulo. Opa! Vou me sentir um pouco honrado agora. Que honra é essa? De estar na cadeia. Mas pelo Evangelho não tem perigo não. Agora me coloca no lugar de Paulo. Estou aqui na liderança dessa congregação. Mas amanhã cedo, vocês olham no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, o Renilton foi preso. Renilton está preso. E aí? O que seria, qual o pensamento de vocês? O que realmente vocês vão pensar de mim? Será que vocês vão dar ouvido o que vai estar escrito nas redes sociais, o comentário nas redes sociais? Ou vocês vão acreditar nesse Renilton que tem quase 12 anos que está com vocês? Que eu não escondo nada do que eu passo. Todo mundo sabe da minha vida, não preciso esconder nada de ninguém. Nada. Porque se alguém falar mal de mim, estou nem aí. É porque eu já falei primeiro. Boa, Jonas. Então, querido, a gente, por isso que eu estou falando, Paulo estava preso injustamente, não é verdade? Mas havia então pessoas lá, querido, imagina então Timóteo nessa situação, o líder dele, Paulo, que colocou ele como pastor naquela igreja, preso, Timóteo jovem. Agora você imagina a situação de Timóteo.
Eles falando mal de Paulo, e automaticamente estavam falando mal de quem? Timóteo também. Então, querido, a igreja ela só cresce quando você, a igreja confia no seu pastor e o pastor confia nas suas ovelhas. Porque todos nós erramos, sim ou não? Agora não é porque um irmão erra que nós vamos cair de madeira em cima dele. Não é porque um pastor erra que a igreja vai cair de madeira em cima dele. O grande defeito dos cristãos é isso daí. É quando as coisas estão tudo bem, carrega no colo. Mas se deslizou um pouquinho, meu amigo, rua, joga fora. O nosso grande defeito é esse. Jesus vem mostrando tudo ao contrário, né? E Paulo também ensinando dessa forma. Porque Paulo mostrou o que é amor. Então por isso ele está falando dessas pessoas. Pessoas que estavam crescendo, pessoas dentro da igreja dessa forma. Aí, querido, preste bem atenção, que no versículo 5, o que ele vai falar? Irmã, amém. Versículo 5, ele fala o seguinte: tendo aparência, essas pessoas que ele acabou de dizer, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta-te, porque essas pessoas que vivem de aparência, eles falam que ama, eles falam que faz, mas não faz. Eles vivem de aparência, eles negam a eficácia dela, mas quer dizer, o efeito, eles não têm efeito aquilo que eles falam. Então aquilo que você fala precisa ter o quê? Efeito. É preciso. Se você então vive para Cristo, se você fala, não, eu sou uma pessoa de Jesus, então realmente as pessoas em sua volta precisam sentir isso, mesmo que você passe por dificuldade, mesmo que você passe por problemas, assim como Paulo. Mesmo Paulo passando por problema, dificuldade, Paulo era criticado, mas muitas pessoas via Jesus na vida de Paulo. Amém? Então nós, querido, como igreja, nós temos que entender isso. Então, Paulo está falando para Timóteo o seguinte: olha, eu anotei algumas coisas aqui sobre esse tipo de aparência. Preste bem atenção, querido, quando eu estiver lendo aqui, eu fiz aqui um alto resumo, aqui um pouquinho, só dos 5, para a gente entender um pouquinho. Olha, o ato ou a aparência de ser religioso, incluindo ir à igreja, conhecendo as doutrinas cristãs, usar o clichê ou placa, eu sou o quê? Eu sou batista, eu sou batista, eu sou de Jesus e não abro mão, eu sou de Jesus e não abro mão, não tem esse negócio? Ou algumas conversas que a gente escuta aí, que é um negócio repetido. Então, continuando aqui, seguir as tradições de uma comunidade cristã. Existe muita igreja que segue uma tradição. Eu escutei esses dias uma pessoa falando assim: não vamos deixar a tradição de tal coisa morrer. Foi no dia da Páscoa. Não vamos deixar essa tradição morrer. Não é Jesus não, tá, irmãos? É uma tradição que eles têm na religião deles, que passa de mãe para filho, de filho para mãe, e vai embora aquele negócio. É uma tradição antiga mesmo, aquilo é antigo. Então, não adianta a pessoa então seguir uma tradição, onde eu estou aqui? Numa tradição de uma comunidade cristã. Isso pode até parecer que essa pessoa realmente é de Deus, ou essa pessoa ela é boa. Isso pode até parecer, porque ela defende isso. E você vê essa pessoa, querido, você vê ela defendendo aquilo, lutando por aquilo, né? Nessas tradições dessas comunidades, você vê caminhadas e mais caminhadas de pessoas seguindo aquilo, cavalgada, é bicicleta, é motoqueiro, é gente carregando aquilo, é foguete para todo lado. Então você consegue ver essas pessoas, parece que elas estão fazendo o quê? De fato, servindo a Deus, ou servindo a comunidade, servindo as pessoas. Isso parece,
Mas olha só, aqui tem um detalhe que eu coloquei aqui. Mas se as atitudes interiores dessas pessoas não produzir, não tiver a convicção que realmente tem amor e adoração a Deus, isso nada vale. A pessoa tem que estar ali no intuito de adorar quem? A Deus. Não somente para fazer número, não somente por causa da tradição, não somente os batistas agora, não somente deu no domingo eu venho, eu estou na igreja. Lógico, vem para a igreja, é lógico, não estou falando contra isso. Mas o que eu falei não se torna apenas mais um domingo só. Culto, mais um domingo. Onde é que você vai? Eu vou na igreja. Estou indo lá na igreja. Mas daqui a pouco eu estou em casa. Quer dizer, já está preocupado de chegar em casa. Isso, querido, quando você vai falar de adoração, adoração é quando você se entrega. Adoração é quando você se envolve. A própria Bíblia, o próprio Jesus falou que nós devemos adorar a Deus em espírito e quê? E quando nós passamos a adorar a Deus em espírito e em verdade, nós esquecemos das outras coisas. Porque aquele momento é momento de adoração. Amém? Você já imaginou, querido? Nós passamos aqui o máximo 2 horas. Desde o louvor até terminar. 9, 10, 11, 2 horas. Agora Jesus passava 3 dias pregando. 3 dias Jesus passava ali pregando e as pessoas ali, apesar que a multidão estava muito atrás dos milagres, né? A ponto de Jesus falar, não, eu tenho que fazer alguma coisa para esse pessoal comer, que esse pessoal está com fome. Mas eles ficavam ali. Paulo também foi um dos que pregava, ele começava de manhã, ia pregando, até que um cai da janela. De tanto que Paulo pregava, mas ele estava ali pregando a palavra. Mas voltando para cá. Então preste bem atenção, querido, nada dessas coisas que eu falei no início, de ir na igreja, conhecer a doutrina, fazer orações, cantar no louvor, seguir uma placa, bater no peito que eu sou batista, você de outra religião também que está ouvindo em casa, bater no peito que você é dessa tal religião, mas se dentro de você não tiver a convicção que realmente você carrega o amor de Cristo e o adora em espírito e verdade, nada disso vale, nada. Quando nós falamos que nós somos verdadeiros adoradores de Cristo, nós deixamos o nosso tempo para servir a Deus. Se você quer ver realmente se a igreja realmente ela é a verdadeira adoradora, verdadeiros adoradores. Não estou falando daqueles que estão doentes não, tá, queridos? Não estou falando daqueles que estão doentes não. Mas os verdadeiros adoradores, eles querem realmente adorar o Senhor. E eles vêm para adorar o Senhor. Sem necessidade disso aí. Nós precisamos sentir isso no nosso coração. A necessidade de adorar o nosso Pai. De ter esse relacionamento com o nosso Pai. Nós temos em casa? Temos. Mas nós precisamos nos tornar igreja. E nós nos tornamos igreja quando nós nos juntamos. Eu sozinho não sou igreja. Você sozinho, você não é igreja. Você é apenas templo do Espírito Santo. Mas igreja é o ajuntamento de pessoas. É quando nós estamos reunidos. Isso é igreja. Amém, irmãos? Então é isso que Paulo está falando. Olha, essas pessoas saem fora delas. Mas Paulo também não está pedindo que nós não podemos. Olha, preste atenção, quando Paulo fala dessas pessoas saem fora, dessas pessoas você não fica dando ouvido. Porque nós não podemos jogar as pessoas fora, amém? Nós precisamos falar de Jesus para essas pessoas. O que Paulo está falando não é para você abandonar e jogar essas pessoas fora, não, pelo amor de Deus, tem que explicar isso daqui. O que Paulo está falando, sai fora dessas pessoas. Essas pessoas quando começar a falar coisa, tentando desviar a sua
a sua crença naquilo que você acredita de verdade, que você serve somente a Jesus, e as pessoas começam então ali desviar você, essas pessoas você não pode, sai fora, não dá ouvido a essas pessoas. É isso que Paulo está falando. Porque nós não podemos chutar as pessoas, não podemos abandonar as pessoas. Porque nós como igreja, o nosso dever é de fazer o quê? De resgatar as pessoas. Amém? Versículo... Nós vamos ler do 6 até o 7, vamos ver o que Deus fala conosco do 6 ao 7. Tendo aparência de piedade, não, já falei sobre isso. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo está falando que elas não aprendem? Paulo está falando que ela aprende sim. Ela escuta sim. Mas nunca faz o quê? Não coloca em prática. Elas não chegam ao conhecimento da verdade. Então eu coloquei aqui, olha. Eu fiz aqui uma pequena ilustração aqui. Em razão da sua base cultural das mulheres da época, as mulheres da igreja de Éfeso não tinham nenhum treinamento religioso formal, ela não tinha treinamento. Olha só a preocupação de Paulo. Então, mulheres, preste bem atenção aí. Olha o que Paulo está falando. As mulheres da época, elas não tinham treinamento nenhum. Sentavam lá no banco, mas não tinha uma pessoa, não tinha pessoa para orientar, para ensinar da forma certa. Então, preste bem atenção. Com isto, elas se tornavam presa fácil para os falsos mestres. Quando a pessoa não tem o ensino, quando a igreja não ensina, quando a igreja não tira tempo para ensinar, vem aqui na frente, só fala, aí quer negócio para lá, e acabou o culto, botou a Bíblia debaixo do braço e vai embora, acabou. O que acontece, querido? As pessoas ficam à mercê de qualquer um que falar, elas acreditam. Agora a igreja parece enjoado, né, irmão? Quando eu pego aqui versículo por versículo, parece enjoado, o tempo não passa, dá 1 hora, dá quase 1h20 falando, mas querido, preste bem atenção, é necessário que a igreja precisa passar isso. E vocês mulheres que têm um grupo aí, preste atenção aqui, vocês mulheres que têm um grupo aí das mulheres, comecem então a colocar em prática isso daqui, não apenas tem só um grupo de mulheres, tá? Porque se tiver só grupo de mulheres e não estiver colocando em prática, não vai adiantar nada. Coloca em prática. Reúne então as mulheres e começa então a estudar a palavra para ganhar o conhecimento. Então preste atenção aqui. Elas se tornam presas fácil para os falsos mestres. Então Paulo está advertindo Timóteo para que ele tome muito cuidado com os homens que aproveitavam dessas mulheres. Então Paulo está falando para Timóteo, toma cuidado com o que está acontecendo. Elas estão caindo nos ensinos desses homens, dessas falsidades. E quando você entra na história, querido, misericórdia, era coisa de arrepiar o cabelo. É lógico que eu não vou trazer tudo aqui, não tem como, senão nós vamos aqui até meia-noite. Estou fazendo um resumo bem rápido aqui mesmo, mas quando você vai ver o que eles estavam ensinando, o que estava acontecendo, misericórdia, querido. Então Paulo está falando para Timóteo, fica atento com essas coisas que estão acontecendo. O líder, querido, ele tem que estar atento em tudo que está acontecendo na igreja, porque senão Satanás vai minar. Às vezes o líder é chamado de ignorante, não, querido, ele tem que chegar mesmo positivo e falar, é necessário. Ele precisa agir. Ele precisa sim corrigir a igreja. Ele precisa sim, querido, porque Deus deu autoridade sim. É lógico que não vai usar na carne, mas na palavra, no poder da palavra de Deus. Mas quando é preciso de pegar a ovelha e levar para o gabinete e conversar com ela no particular, é necessário sim. É necessário. Porque senão, querido, a pessoa passa a vida toda sentada no banco. Mas o inimigo fica aí à mercê, querido, do inimigo. E qualquer coisa vai enganar as pessoas.
Aí Paulo continua falando assim, olha, então preste muita atenção, porque esses homens estão aproveitando dessas mulheres. Aí sabe o que eu vejo? Os novos crentes que estão chegando, as novas pessoas, precisam de quê? Se os mais velhos caem nesse engano, se os mais velhos, estou falando todos não, mas alguns, acaba desviando a mente, acaba caindo nas lábias das pessoas. Por quê? Por que eles caem? Porque eles só têm idade de crente. Eles só têm idade que já é, assim, idade parece que é tempo de casa, isso que eu quero dizer. Porque apenas tem tempo de igreja. Muitos só tem tempo de igreja, querido. E quando você pergunta, a pessoa fala, não, eu sou crente já há muitos anos, já sou isso, sou macaco velho nesse negócio. Não, já vi muitos macacos velhos cair do galho, né, Jonas? Já viu, né? O macaco é tão experiente, macaco velho, que ele pulou num galho errado, e o galho quebrou e caiu. Já vi muitos macacos, lá perto da minha casa tem uns macacos lá, que de vez em quando eles erram o pulo. Mas eles são velhos já naquela mata ali. Então, querido, preste bem atenção, fica atento. Então o que eu vejo é que os novos crentes precisam enriquecer do conhecimento da palavra. O que é se tornar rico financeiramente? Você sabe o que é riqueza, né? Tem gente que junta muitos bens, se torna milionário, não é? Assim também é a nossa vida espiritual. Nós precisamos nos enriquecer da palavra de Deus, para que lá na frente não venha fazer falta para nós. Você tem uma vida tranquila. Quando a pessoa tem muito dinheiro, ele tem uma vida mais tranquila. Então, por quê? Porque eles são ricos. Mas quando nós nos enriquecemos da palavra de Deus, nós temos uma vida mais tranquila. Então, quer dizer, nós não dependemos de ficar dando ouvido, querido, essas conversas, essas pessoas. Então, quando você se enriquece da palavra de Deus, então os novos que estão chegando dependem de quem? Depende da igreja. Precisa da igreja então ensinar. É por isso que nós estamos trabalhando com célula. Querido, uma coisa que essa semana eu falei, eu ganhei o ano todinho. Eu fiquei muito feliz terça-feira passada na célula em casa, muito feliz mesmo. A vizinha, primeira vez que ela foi. Ela mais as duas crianças dela. Sentou. E nós começamos então, e fomos, todo mundo na célula fala, e aprende. É muito gostoso, querido, é muito gostoso. O dia que você passar a entender o que é isso, é muito gostoso. Você vê pessoas realmente, porque você leva pessoas não crentes, querido, para dentro de casa. Você se torna uma igreja dentro da sua casa, e ali todo mundo conversa, tira dúvida, ninguém sai com dúvida. A pessoa abre o coração. E quando nós terminamos, querido, quando terminou tudo, fizemos a última oração. Ou melhor, os pedidos de oração. Aquela mulher falou assim: o que eu acabei de aprender aqui, apenas 40 minutos, né? Em 40 minutos, a minha vida toda na igreja que eu estava, eu não tinha esse conhecimento. O que eu aprendi em 40 minutos, em toda a minha vida lá na igreja que eu estava, eu não tinha esse conhecimento. Ela saiu dali assim, ela ia vir com a gente, mas a Kombi, nós estamos a pé. Mas daqui um dia ela vai estar aqui, querido. Não só ela, mas Deus está trabalhando no coração de pessoas ali que a gente fica assim pensando, meu Deus, é só o Senhor mesmo. Mas a gente não obriga ninguém. Eu sempre falo que quem faz é o Espírito Santo de Deus. Nós passamos a palavra, as pessoas, e ali tem pessoas de várias religiões sentadas ali conosco. E nós não falamos de religião, nós falamos de Jesus. Nós apresentamos o plano de salvação. Então, querido, o dia que a igreja toda entender, você vai ver como é que nós vamos ganhar esse Afonso Cláudio para Jesus. O meu sonho, querido, naquele São Vicente tem uma célula, em cada rua daquele São Vicente.
entrar em lugares ruins mesmo ali, lugares difíceis. E eu tenho certeza que Deus me chamou para isso. Cada dia que passa eu tenho observado que Deus tem me chamado para entrar em lugares que muitos não têm coragem. Porque desde muito cedo, nós temos essa liberdade de conversar com aquele povo lá do São Vicente abertamente. Desde o traficante até a prostituta. Normal assim. Eu converso com as prostitutas lá do São Vicente, a minha esposa sabe, e ninguém fala mal de mim. Eles me veem eu conversando com elas, mas no outro dia ninguém está falando mal, por quê? Porque nós temos esse relacionamento com eles. E o dia que eu chegar, de vez em quando, lógico, a gente chega e fala, mas o dia que a gente fazer o convite a eles, para eles começarem então a frequentar a célula, eu tenho certeza que muitos vão. E minha casa está aberta para eles, querido. Porque a casa não é minha. Aquilo não é meu. Aquilo vai virar um monte de sucata. E só vai voltar o meu espírito para Jesus. Voltando para cá, querido. Então, querido, a razão de tudo isso é você não dar ouvido a enganos, pessoas que são negativas dentro da igreja. Afaste dessas pessoas. Não é afastar da pessoa, afastar do que ela está falando. Tá bom? Se ela chegar para você e começar a querer falar mal do seu pastor, repreende em nome de Jesus, porque Deus te deu autoridade. Pode chegar e falar assim: olha, se você for falar mal do meu pastor, tchau. Eu te amo também, mas tchau. Ah, se você for falar mal do Jonas, opa, tchau. Se for para falar mal, agora você quer orar? Nós vamos orar agora aqui no meio da rua. Você corta o mal pela raiz. Amém? Versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistirão à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. Agora preste bem atenção. Olha o que Paulo está falando aqui, no versículo 8 até o 9, vamos ler o 9 também. Eles não irão, porém, avante, porque todo será manifesto, o seu o quê? Desvario, como também o foi daqueles. O que aconteceu com esses dois homens? Eu não vou ler lá, até coloquei aqui, mas todos sabem da história, que quando Moisés ele chega para tirar o povo lá do Egito, houve aquele episódio dele lançar a vara, né? E a vara de Moisés torna-se o quê? Uma serpente. Então Moisés ele pega, depois, e ela volta novamente, com um grande milagre que Deus fez, né? Só que os mágicos, os encantadores, fez a mesma coisa. Os enganadores. Porque ali foi tudo ilusão, tudo engano. Eles fazem também a vara deles, também lançaram, e a vara que eles lançaram no chão também transformou numa serpente. Só que novamente Moisés lança a vara, e o que acontece? Isso, a serpente de Moisés, a verdadeira, engoliu a serpente falsa. Então, querido, em outro capítulo, se eu não me engano é o 8, logo na frente, Deus manda uma praga de piolhos, muito piolhos, e os encantadores tentaram fazer a mesma coisa. Eles tentaram também fazer o mesmo, mas eles não conseguiram. Ali eles não tiveram jeito de fazer. Aí sabe o que eles falaram para Faraó? Faraó, esse negócio aí é dedo de Deus.
Não tem jeito, isso aí é dedo de Deus. Agora preste atenção, assim como esses homens fizeram a falsidade deles, o engano deles, e foi destruído, foram derrotados, envergonhados, assim também, Paulo está falando para Timóteo que esses homens também serão derrotados, serão envergonhados. As pessoas que trabalham contra a obra de Deus, elas vão ser envergonhadas, queridos. Por isso nós precisamos estar juntos no mesmo pensamento, no mesmo caminho, para não trabalhar contra a obra de Deus. Então preste atenção que essas pessoas, Paulo está falando para Timóteo, assim como aconteceu com aqueles dois homens, que eles foram envergonhados, também Deus vai fazer o mesmo com essas pessoas. Então preste atenção, essa obra que pertence a quem? A Deus. É Ele que cuida, querido. É Deus que cuida. E nós trabalhamos, amém? E nós precisamos trabalhar com excelência na obra, porque a obra ela é de Deus. E quando levanta pessoas, nós vamos agir na carne. Se a gente for agir contra a pessoa, olho no olho, na carne, o que vai acontecer? Estou agindo errado. Você vê que Moisés, ele usou a vara, quem fez o milagre foi Deus. Ele usou a vara de novo, quem fez o milagre foi quem? Foi Deus. Então o mesmo Moisés apenas foi usado por Deus ali, Moisés não tocou em ninguém. Moisés não envergonhou ninguém, quem envergonhou eles foi Deus, querido. Porque o poder estava em Deus. Então, quando nós trabalhamos para o Senhor, quem é envergonhado não somos nós. Moisés não foi envergonhado na presença de Faraó. Pelo contrário, quem foi envergonhado foi o servo de Faraó. Então, os envergonhados, querido, não são os servos de Deus. Os envergonhados são aqueles que servem outro, não a Deus. Amém? Então, por isso nós precisamos trabalhar na obra de Deus dessa forma. Então, eles... eu até notei alguma coisa aqui, de acordo com o relato, esses dois homens mágicos que fizeram os milagres, né, que Moisés ali fez, diante de Faraó, está lá em Êxodo 7, 11, 12, e depois também os piolhos, está lá em Êxodo 8, 18 a 19. Então Paulo vai explicar a Timóteo que assim como Moisés derrotou os mágicos de Faraó, Deus também o derrotaria, os falsos mestres. O que eu aprendo com isso? Que o pecado traz consequências, grandes consequências. Eu aprendo um negócio com isso daí, que o pecado, ele traz grandes consequências. Assim como trouxe grandes consequências para esses homens, então que nós temos que tomar cuidado, porque o pecado traz consequências. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Amém? Misericórdia, né? Versículo então 10 e 11, assim diz. Agora Timóteo, agora Paulo vai falar para Timóteo o seguinte. Versículo 10, irmã, está ali? 10. Na minha versão está assim. Tu, porém, Tu, porém, tens, agora sim, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Aqui Paulo está falando então para Timóteo o seguinte: você, Timóteo, tem seguido as minhas orientações, não desviou. Você tem seguido, você tem caminhado de fato na doutrina que eu ensinei. Quando ele fala minha doutrina, é doutrina o quê? Do homem? Não, a doutrina que ele ensinou, a doutrina bíblica. Aquilo que ele passou. Então ele está falando assim, olha, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Essas três coisas é fundamental para nós, né? Primeiro, o modo de viver. Por que o modo de viver? As pessoas estão... O que as pessoas estão fazendo, irmãos?
Assim que você estava tirando o seu carro da garagem, os seus vizinhos estavam vendo que você estava saindo. Ou não? O pessoal na rua estava vendo que você estava saindo, você ia para algum lugar. Se você estava com a Bíblia, a primeira coisa que eles olhavam para você é o quê? Eles estão indo para a igreja. Só que aí você volta da igreja, você já sai do carro brigando com a mulher brigando com o marido. Chega em casa, o pau quebra, a panela come, pau de macarrão come na cabeça do marido. Ou o marido grita, ou o vizinho tira do sério, você chega lá e desabafa, joga tudo para cima do vizinho. Eles viram você vindo para a igreja, mas também não deu bom testemunho. Agora preste bem atenção que o modo de viver. Timóteo, você está passando por um momento difícil, meu filho. Perseguições, reclamação. Você está passando por calúnias, críticas. A igreja está falando mal de você. Não é todos não, alguns da igreja estão falando mal de mim, falando mal de você. A cidade está falando mal de mim, falando mal de você. Mas o modo seu de viver, o que você aprendeu, você está na linha. Mantém-se então dessa forma, como um verdadeiro cristão. Fé, não desiste dessa fé. Eu estou feliz, Paulo está falando assim, eu estou feliz aqui nessa cadeia. O que me faz eu aqui ainda feliz, é sabendo que você não desviou da fé. Com toda a perseguição, com tudo que está acontecendo com você, você está firme. Assim também nós, querido, nós passamos por perseguição, mas nós precisamos manter a nossa fé em Jesus. Nada pode desviar. Agora essa daqui, olha, longanimidade, é o que eu falei, eu podia ter falado isso agora, né? É um pavio bem longo. O Jonas já viu explodir pedra, né, Jonas? Então, por exemplo, a pessoa precisa explodir uma pedra, ele coloca aquela, não sei se é dinamite que fala, se ele colocar um pavio curto ali, ele tem que correr. Não dá tempo, né? Por que não dá tempo? Vai explodir. Então o que eles fazem? Eles têm um negócio, uma roda lá, que eles vão saindo, eles vão desenrolando aquele negócio, e vai. Ele estica mesmo o pavio, então eles sentem aquele pavio longe, aonde eles estão protegidos, e aquilo demora, o fogo vem. Se precisar, aconteceu um negócio lá, tem que apagar, dá tempo de chegar lá e cortar o pavio. Assim é nós. Longanimidade é isso, pavio longo, você não explode, você tem um pavio longo, dá tempo de você pensar, antes, a bomba está aqui, querido, isso aqui é uma bomba, ó. Você carrega uma bomba dentro de você, sabia? Como é que é, Jonas? Eu sou muito bom, mas tenho um pavio curto, né? Sim, já ouvi muitos falar isso também. Então nós, como cristãos, nós temos que esticar esse pavio, porque aí dá tempo de você apagar o fogo, e a bomba vai continuar ali, não vai explodir. Então Timóteo tinha longanimidade, Timóteo tinha um pavio longo, suportava todos os ataques, tá? Amor e paciência. Amém, querido? Então, primeiramente, Paulo fala que Timóteo tem seguido, corretamente. E em seguida, Paulo, ele vai falar aí no versículo 11, Paulo faz um rápido resumo da sua vida, do sofrimento por causa da pregação das boas novas. O apóstolo mencionou o seu sofrimento aqui, sabe por que Paulo vai falar do sofrimento dele, querido? No versículo, nós acabamos de ler no versículo 10 e 11, acho que eu não li o 10 e 11 não, li, né? Ele vai falar no 11, olha, ele termina de falar, tu porém Timóteo, tens seguido as minhas doutrinas de modo de viver, atenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Agora preste atenção que Paulo vai falar no versículo 11, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônia, em Listra. Quantas perseguições sofri,
e o Senhor de todos me livrou. Por que que Paulo, então, vai fazer um pequeno resumo da perseguição dele? Primeiro, lá em Atos e 2 Coríntios, você vai ver o que aconteceu com Paulo. Apedrejaram Paulo, tentaram matar Paulo, então fizeram, e também na caminhada de Paulo, o navio fez o que com ele? Despedaçou, naufragou, quase morreu. Então Paulo foi perseguido. Então Paulo vai fazer um resumo para fazer uma diferença. Aí você, querido, agora que é bem inteligente, começa a puxar na sua memória algumas igrejas, alguns líderes religiosos. Preste bem atenção. Paulo estava instruindo Timóteo para tomar cuidado com falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos. Agora Paulo, quando ele vai fazer um resumo das perseguições que ele sofria, olha só, eu coloquei aqui, olha. Paulo faz um rápido resumo de sua vida de sofrimento por causa da pregação das boas novas. O apóstolo menciona o seu sofrimento aqui para contrastar sua experiência com a dos falsos mestres. Ele está mostrando o que ele está vivendo por causa do Evangelho de Cristo. Aqui ele está mostrando para Timóteo o que os falsos mestres vivem. Aqueles que realmente é de Cristo, querido, e os que não são de Cristo. Aqueles que são verdadeiramente apóstolos de Jesus e aqueles que são falsos apóstolos. Aqueles, nos dias de hoje, realmente quem são os verdadeiros pastores e os falsos pastores. Aqui, querido, preste bem atenção, o que Paulo está falando, olha, que eu entendi aqui, lendo aqui, né? Para contrastar contra o falso mestre, eles buscam o seu próprio poder, prazer ou poder. Os falsos mestres, eles fazem o quê? Eles têm a igreja, eles ficam buscando riqueza, prosperidade, eles buscam seus próprios prazeres, ou poderes, ter nome. E Paulo, querido, ele está onde agora? Aonde Paulo está? Na cadeia. Por isso que Paulo, querido, ele fala que se verdadeiramente nós queremos ser de Jesus, nós vamos sofrer perseguições. Por isso que ele está falando. Você consegue ver quem é de Jesus e quem não é. Paulo, querido, ele vivia agora. Aí você começa a ver pessoas, querido, enriquecendo, e mais riqueza, e mais riqueza, e mais riqueza. Igrejas milionárias, não apresentando o plano de salvação. Pelo contrário, você acha que eles vão falar que quem vem para Jesus sofre? Nunca você vai ouvir isso na igreja deles. Eles vão falar, vem para cá porque o seu sofrimento acaba. E é mentira. É mentira. Não é verdade isso. Ou você não passa aperto, querido? Eu passo. Mas eu sou de Jesus, você também. Então Paulo, querido, está falando o seguinte, olha, a diferença, por isso que Paulo vai falar, ele não está querendo aqui ficar lamentando para Timóteo, Timóteo, agora eu estou sofrendo nessa cadeia, porque eu servi tanto a Jesus, e Jesus não está fazendo nada por mim, Timóteo, então toma cuidado com esse negócio aí, Timóteo, não fica envolvendo demais com esse negócio, não. Ele não falou isso para Timóteo, não. Pelo contrário, ele está falando para Timóteo que ele sofreu. Gente, mas que conselho, né, para um jovem. Mas Paulo está mostrando a realidade, mandando a real, como diz na gíria dos jovens, está mandando a real para Timóteo. Está sendo verdadeiro. Está sendo realista. Ele está falando para Timóteo o seguinte, Timóteo, eu sofri vários ataques, fui apedrejado,
quase, já pensei, teve momento que eles achavam que eu estava morto, mas Cristo, de tudo isso que eu passei, Jesus me livrou de tudo isso. Mas do que Paulo está falando que Jesus livrou? Ele não foi apedrejado? Ele não sofreu ataque? Querido, o nosso pensamento, o que vem na nossa mente, é que quando nós começamos a servir a Jesus, nós vamos ser livres dos ataques. Não é isso que Paulo está falando. Nós vamos vir para Jesus, eu não vou ser ferido mais, eu não vou ter doença mais. Não, não é isso que Paulo está falando. De tudo isso Deus me livrou, querido, de não revidar, de não ser igual a eles. Eu tenho, como é que é o pavio curto lá? Pavio longo? Volta lá. Longanimidade, isso aí. Eu sou uma pessoa que eu não vou explodir, eu não sou uma dinamite, querido. Tudo isso Deus me livrou. Eu suportei tudo pela graça de Cristo que há em mim. Eu suportei tudo porque Jesus habita em mim. Eu ficava, minha cabeça entrava em parafuso quando eu entendi, quando eu via Paulo falando, eu passei por isso, fui apedrejado, fiz aquilo, naufragou o navio, mas de todas essas Deus me livrou. Eu ficava falando, mas como livrou se você passou por isso? Aí eu fui entender, querido, que a nossa mente, às vezes, nós não queremos passar por dificuldade, nós não queremos passar por aperto, não queremos sofrer dor, e nós achamos que quando nós aceitamos Jesus, Deus vai nos livrar de tudo isso. Não, pelo contrário. O que Deus quer de nós é que nós somos longânimos, temos paz com os outros, temos amor de verdade no coração, assim como Paulo se tornou agora, falou, não eu mais que vivo, mas Cristo agora vive em mim. Se Cristo vive em mim, querido, eu tenho que ser dessa forma. Então, querido, preste bem atenção. Paulo, então, está falando, contando um pouco do seu sofrimento, não para ficar lamentando, não para ficar tentando tirar Timóteo, não, pelo contrário, é para mostrar quem de verdade é de Jesus. Todos que são de Jesus passam por perseguições. Versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padece perseguições. Já falei, né? Já falei sobre isso. Aqui Paulo diz que todos os que obedecem a Deus sofrerão perseguições, mas devem permanecer firmes, não desistir, continuar fazendo a obra de Deus. Devemos agradar somente a Deus. Amém? Aqueles que nos aborrecem, queridos, se não estiver agradando de nós, come menos. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, somente a um, a Deus. Se você estiver agradando a Deus com a sua vida, querido, beleza. Agrade ao Senhor com aquilo que você está fazendo. Amém? Porque você vai ser realmente, para muitas pessoas, não vão agradar do que você está fazendo. Quando você vem para Jesus, querido, muitos não vão agradar disso. Mas continua firme, toma a decisão correta. Você que está em casa também, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, toma a decisão. Não fica agradando o pai e mãe aí, não quero não, porque senão meu pai e minha mãe vai ficar com coisa para lá e para cá. Vai agradando seu pai e sua mãe, vai. Você deve respeitar seu pai e sua mãe. Mas acima de tudo, obedeça a Deus. Agrada a Deus. Versículo 13. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Na verdade, os falsos mestres e as pessoas más não mudarão sozinhas. Aqui Paulo está falando o seguinte, olha, eles vão de mal para pior, esses falsos. Só que eles não conseguem ser transformados, mudados sozinhos. Não tem jeito. Na verdade, os falsos mestres e pessoas más não mudarão sozinhos. Se deixarmos só, elas irão de mal para pior. Se deixarmos elas só, elas vão continuar indo de mal para pior. Por isso devemos corrigi-las
para que elas voltem à fé em Cristo Jesus, para que elas se voltem a Cristo. Essas pessoas nós não podemos abandonar, pelo contrário, nós precisamos exortar, precisamos corrigir, precisamos falar de Jesus, precisamos bater essa tecla. Se eles vão gostar ou não, o problema é deles, mas precisamos continuar, temos que continuar falando de Jesus para essas pessoas, para que essas pessoas voltem-se a Jesus, para que eles entendam que o que eles estão fazendo está indo contra a Jesus, eles estão trabalhando contra Deus. E um momento ou outro, o Espírito Santo vai tocando, vai batendo, olha, eles vão abrir a porta. Amém? É igreja, tá, irmãos? Tudo isso daqui, essa carta foi escrita ali para Timóteo, mas Paulo está falando de muitas coisas que está crescendo dentro da igreja. Versículo 14 e 15, diz o seguinte: e que desde a tua mocidade, sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 14, 15, né? E que desde a sua meninice, sabe as sagradas letras, isso aí. O 14, porém, desculpa irmãos, eu pulei. 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que os tem aprendido. E que desde a tua meninice sabes a sagrada letra, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo está falando o seguinte, ó. Paulo sempre preocupado com Timóteo, por estar vivendo cercado de falsos mestres, e também das perseguições, né, da pressão de um ministério que estava crescendo, Timóteo poderia facilmente ter abandonado a sua fé em Cristo Jesus, ou modificado a sua doutrina. Por isso Paulo disse para ele olhar para o passado, e a permanecer no ensino básico a respeito de Jesus. Então, Paulo, preocupado com o que estava acontecendo, pelas perseguições, pelos falsos mestres que havia ali dentro, Paulo preocupado com isso, e preocupado também, talvez assim, Timóteo talvez vai querer fazer um balanço dentro da igreja, né? Vamos então agradar todo mundo, não tem uns pastores que gostam de agradar todo mundo? Então vamos agradar fulano aqui, tá bom, então vamos agradar. Não, querido, pastor tem que ter uma visão e permanecer na visão. Esquece, Deus levantou ele, é ele e pronto. Eu já falei sobre isso, Deus levantou Moisés, falou, Arão seu irmão vai te ensinar, mas eu falo é com Moisés. Então, querido, a visão, Paulo estava preocupado, porque poderia então Timóteo, vamos então mudar essa doutrina aqui, para agradar aqui. Não, querido, então Paulo fala assim, olha lá para trás, onde você aprendeu, continua sempre olhando para o seu antepassado. Quem é que ensinou Timóteo, querido? Sua mãe, sua avó. Isso aí. Lembra do que você aprendeu, nunca desvia daquilo que você aprendeu, permanece firme no ensinamento. O versículo 15, Timóteo não se tornou cristão porque ouviu um sermão. Preste bem atenção, isso aqui é importante para a igreja, tá? Timóteo não se tornou um cristão porque ouviu um sermão ou um evangelista pregando, querido. Isso aqui é muito importante. Não foi dessa forma que Timóteo se rendeu a Cristo, não. Ele foi numa igreja, ouviu um pastor pregando, ele foi na praça, Paulo estava pregando. Não foi dessa forma que ele se rendeu a Cristo. Timóteo, ele se rendeu a Cristo através da sua avó e da sua mãe, o ensino das duas dentro de casa, pegando as letras sagradas da Escritura e ensinando a ele. Olha a importância do pai e da mãe ensinar os seus filhos. Isso é muito importante, querido. Se você quer que seu filho seja um Timóteo no futuro, ensine então, querido, seus filhos desde agora. Pega a palavra de Deus, as historinhas bíblicas, mostrando quem foi Abraão, quem foi Jacó, quem foi Isaac, Noé.
e vai ensinando para eles entender, saber tudo que passou na Bíblia, e vai ensinando para que eles possam, que ele, lá na frente, querido, possa ser um vaso usado por Deus. Que bênção! Então Timóteo não foi através de um sermão não, foi dentro de casa. Dentro de casa. Por isso Paulo está falando, olha lá o que você aprendeu, e não desvia, permanece firme. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Versículo 16, 17, para a gente ir almoçar na casa de qualquer um aí. Amém? Na casa de cada um, né? Fica mais fácil. O versículo 16 assim está: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, olha que coisa linda, para que o homem de Deus, mulher, tá? Homem que fala é homem e mulher de Deus, seja perfeito e o que? Perfeitamente instruído para toda boa obra. O que Paulo está falando? Olha só, olha aqui. A Bíblia inteira é a palavra inspirada de Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra que foi inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Não tem como isso ser diferente. Você crê nisso? Que ela é a palavra de Deus? Amém? Então, pois, por isso nós devemos estudá-la, não só estudá-la. Por isso, se ela então, que você confirmou com seus lábios que ela é a palavra de Deus, por isso nós precisamos estudá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Não é somente ler a Bíblia, mas precisa colocar em prática em nossa vida. Tudo que você lê e aprende aqui é a palavra de Deus, é Deus te corrigindo, é Deus te ensinando, é Deus te instruindo. Então tudo que você lê, olha para dentro de você, conversa com você e começa a colocar em prática para a sua vida. A Bíblia é a proteção contra os ensinos. Se você não quer cair nas lábias dos falsos mestres, falsos apóstolos que tem por aí afora, falsos pastores que tem por aí afora, querido, a Bíblia é a única que vai te colocar você, vai te orientar para você não cair nas lábias dessas pessoas. Porque o negócio é igual, irmão. O negócio é idêntico. Você viu que Moisés lançou a vara? Aconteceu? Transformou numa serpente. Mas os outros lá de Faraó também lançou a vara e fez o quê? Transformou numa serpente. Então o negócio é parecido. Mas se você não quer cair nas lábias dessas pessoas, desses falsos religiosos que tem por aí afora, estude, medite na palavra do Senhor, busca cada vez mais ter esse conhecimento da palavra de Deus para a sua vida, amém? A fonte da direção, ela vai dar direção para o nosso